sejam bem-vindos a mais um episódio do PulsoCast, a voz da enfermagem em cada batida. Eu sou a Thaís, acadêmica do 4º semestre de enfermagem. E eu sou o professor Douglas. E hoje nós temos uma convidada muito incrível aqui conosco. E antes de apresentá-la para vocês, eu vou ler o currículo dela. Formou em enfermagem em nossa Universidade Uniderp. É mestre em enfermagem pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Especialista em auditoria e gestão em saúde. Especialista em auditoria de enfermagem e especialista em atenção primária à saúde. Em sua experiência profissional, iniciou a carreira como enfermeira assistencial de hospitais privados no cuidado de pacientes críticos em UTI e pronto-socorro, além de permear pelas enfermeiras de clínica médica e clínica cirúrgica. Na área hospitalar, atuou como enfermeira de comissão de infecção hospitalar e feridas. Já na área de gestão e auditoria, atuou tanto em faturamento de hospitais privados, quanto em grandes operadoras do estado como Unimed, fazendo carreira no início da auditoria de enfermagem, coordenadora de equipe de auditores, coordenadora de área de autorização de guias, coordenadora da OPME, DMI e gerente técnica de planos de saúde. Além disso, foi nossa colega, professora da Uniderp e atualmente é professora avaliadora do Programa de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade da CESAL/Fiocruz. E também está atuando em Brasília, na Gerência de Regulação e Controle Assistencial a nível nacional pela operadora Grip Saúde. Nossa convidada, ninguém mais, ninguém menos do que a Jéssica Mora, uma profissional que mostra como o enfermeiro pode transitar por diferentes áreas sem perder a essência do cuidado. Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito feliz, né? E nervosa, porque tô do outro lado. Oi, professora. Quanta saudade. Eu fico muito feliz, né, quando surgiu o convite. Não imaginei mesmo, ainda continuei, né, no processo de... Ainda tô desmamando, não consegui sair total, mas é justamente porque é um projeto muito incrível. E eu não ia deixar de aceitar, claro, né? É um muita prazer. diferença tá do outro lado. Como entrevistada, mas saiba que é um prazer te ter aqui e Sim. entrevistar você hoje. Prazer é meu. Estamos muito felizes. Professora, antes da gente começar a falar da vida profissional da senhora, como é a Jéssica fora desse ambiente? O que a senhora gosta de fazer além de gravar podcast Ah! Não é? e de auditar prontuários? Eu, além de ser enfermeira profissional, né? Eu sou mãe, eu acho que é a minha primeira profissão e melhor profissão, né? Que a gente tem. Além da área da docência, que eu tô com muita saudade, não só do podcast, mas da docência aqui. E é isso, eu acho que eu gosto de estar com os amigos, né, Douglas? Eu gosto de um pagodinho, acho que eu perco a credibilidade um pouquinho. Lógico que não. Mas Não, É maravilhoso. Uhum. Fora do ambiente o profissional, né? Fora do nosso ambiente de trabalho, é isso. Vamos começar do início. Eu queria que você falasse pra gente, quando foi que você decidiu que queria ser enfermeira? Foi vocação, acaso ou um empurrãozinho da vida? Como foi isso pra você? Olha só, na minha época tinha aquelas feiras de profissões que a gente faz, né? A gente tem aqui também na universidade. E aí a gente saía do colégio, do ensino médio, ia para as universidades conhecer, mas nunca, assim, me tocou profundamente, assim, uma área, né? Eu tinha muitas dúvidas, assim. Tanto é que, na época, no vestibular, você podia ter 3 escolhas. A minha primeira foi enfermagem, a minha segunda foi veterinária e a minha terceira foi psicologia. E eu passei de cara na enfermagem aqui, né? Primeira opção. Eu era muito jovem ainda, não sabia o que eu queria fazer, mas eu achei legal aquilo e tinha um pormenor dentro de casa que meu pai já tinha feito curso técnico de enfermagem. Que legal. Então, a hora que eu passei, ele foi o primeiro, né? Assim, não, você vai. E eu nem sabia se era aquilo que eu queria mesmo, né? E acabou que, graças a Deus, eu caí num lugar, num ambiente que eu realmente, assim, não me vejo fora da enfermagem.
fazendo outra coisa. Foi sua Não. primeira opção ali, ó. Foi a primeira. Poderia ser médica veterinária, Pois poderia é. também. Totalmente fora, né? É. Não, não tão fora, porque ainda é na área da Essa- saúde, é, mas... É um cuidado. cuidado, é próximo, principalmente porque você vai cuidar de animais. Então tem Sim, muito. sim. Mas a Pri foi logo já acertou a primeira opção. Graças a Deus. Que bom, a gente fica E feliz com psicologia também não deixou de ser, isso. né? Claro. Que hoje tá também aí Sim. super em super em alta. alta. Exatamente. E como foi o início da senhora na assistência? Teve algum momento marcante que a senhora falou assim, eu tô no caminho certo, eu tô gostando disso? É aquela coisa que a gente sai da universidade e fala, meu Deus, e agora, né? Sim, gente. Cadê minha professora? Pra estar comigo. Não é? Você vai Desesperador. ver isso, É. Thaís. E aí, eu recebi uma proposta, minha família é do Pará, e eu recebi uma proposta já para atuar na gestão lá, de um pronto-socorro cardiológico, que é uma das... Não sei se é porque pela cultura do Pará, lá tem muito índice cardio. Então, tem muitos lugares. Então, você quer fazer cardiologia, você vai para um hospital de clínicas lá de Uhum. cardiologia, que vem os profissionais de todo o Brasil. E aí, logo eu assumi um pronto-socorro como enfermeira única, mas era pequeno, só era o pronto-socorro mesmo e ambulatório do lado, na cardiologia lá, no interior. O interior se chamava Marabá. E eu fui, com 20 anos de idade, sem nada na Com cabeça. a cara e a Pra mim, coragem e com o a cara meu e coragem. diploma. Eu não sei por que, assim, naquele momento eu decidi ir, mas eu achei que tinha o apoio da minha família. Meu pai foi junto, depois minha mãe foi junto. Então, eu tinha uma base, uma estrutura familiar que eu poderia estar lá, mas eu não consegui ficar na cidade. Era uma cidade muito violenta, pequena, e aí eu logo vim embora. Acho que foi uns 8 meses lá, mas eu aprendi muito. Eu lembro até que muita coisa de gestão a gente não sabe quando Uhum. a gente tende a saber mais um pouco da assistência, mais, né? Mas aí eu lembro que eu mandava e-mail, eu lembro da professora Ana Patrícia, que para ela me ajudar. O que eu faço agora, prof? E na época era só e-mail, os Aham. contatos, a gente não tinha contato de professor, né? Igual a gente tem hoje, né? O WhatsApp é recente, essas redes sociais não são Sim. tão novas assim, eu entendo. Exatamente. Eu lembro que ela me respondeu, bonitinha, até agradeço, prof, por ter me respondido. Me ajudou muito. Era coisa assim de insumos, né? O que eu tenho que pedir, de qual a quantidade, né? Uhum. Então a gente não tem noção, né? Quando a gente sai, a gente tem a base técnica ali, mas a gente não tem a real noção. Eu tenho que fazer pedido de tantos álcools, tantos, A né? responsabilidade era toda sua, né? Exatamente. E os técnicos de enfermagem que tinham lá não era muito experiente também. E logo depois daí, aí eu voltei, e aí entrei no hospital privado aqui. Na época, era comum ter muito pouco enfermeiro nos hospitais, né? Então, a gente acabava que tinha que assumir várias áreas. O enfermeiro da clínica médica faltou. Jéssica, vai lá. Assume. O enfermeiro do centro cirúrgico faltou. Então, a gente acabava tendo a experiência, era uma escola mesmo, que você era obrigado a ir para os lugares, né? A suprir isso. E aí, como eu era da área de infecção hospitalar, eu fazia um horário diferente dos plantonistas, que é 8 horas. Na época não tinha muito isso, era mais 12 por 36 mesmo. Como a gente visualiza hoje, Uhum. eu acabava que estava ali todo dia. Então, a nossa gerente, ela contava muito comigo. Então, eu acabei tendo experiência e fui adquirindo, mesmo eu não querendo, em áreas como, por exemplo, o TEINEL, eu nunca fui. Graças a Deus não precisou. Mas é um lugar que eu não me identificaria. Eu, assim, criança é uma coisa que eu não sei se eu teria tanta habilidade. Talvez adquiria, né, com o tempo. São responsabilidades diferentes, né? São ainda mais neonato, né? Então eu tinha uma dificuldade maior. Agora você podia me colocar em qualquer lugar. Mas a minha área mesmo que eu amava era UTI. Nessa não tem. Que maravilha. Eu tenho. Se a gente pudesse descrever o início da sua carreira em uma palavra, qual seria? Nossa. Eu acho que seria... É muito clichê, né? Mas desafiadora, né? Porque eu era muito jovem. Eu tinha só 20 anos e a gente se deparava com uma equipe muito antiga, que está ali há muito tempo, até um pouco no lado empírico da situação, né? E aí, quando você chega, assim, no gás, né? Que, saí, sei de tudo, da faculdade, eu tive estágio, eu tive a oportunidade de fazer extra estágio fora da universidade por 2 anos, eu adquiri muito a questão de fala, de olhar para o paciente, de
Que é desafio isso também, né? Às vezes a Totalmente. gente tem uma certa vergonha até de falar algo errado, de falar de um jeito que não possa ser com o paciente, porque a gente escuta tanto o professor falar, olha, tem jeito, né? Ele é leigo, tem que falar desse jeito, né? A gente fala muito isso pra vocês. Ou eles perguntam e eu não saber responder. Também, né? Então, Tem isso. eu acho que a palavra... Nossa, tô falando demais, né? Não, É porque tá eu acho ótimo. que eu não falava isso. A gente mais não escuta, pode Tá ir. ótimo. Eu acho que a palavra, além de ser desafiadora, acho que foi de crescimento, assim, porque eu fui dando um jeito ali de eu tentar entender as coisas. Eu sempre fui muito ligeirinha para olhava, observava, sabe, assim, e também me juntei com pessoas boas, porque a gente encontra. Verdade. A gente encontra aquele técnico que ele sabe que você tá chegando, que ele quer te ensinar, que ele gosta de É ensinar. acolhedor. É acolhedor. Tem de tudo, mas a gente encontra, é só procurar. Professora, e conta pra gente como que foi essa virada de chave, que a senhora saiu da assistência e foi pra auditoria e gestão. Foi dentro do hospital ainda. Na época, não se via muito a auditoria de enfermagem dentro dos hospitais privados, nem dos públicos. Mas já existiam a parte dos enfermeiros auditores nos planos de saúde. Então, o que é isso, em resumo? O auditor lá do plano de saúde vai lá no hospital privado ver se aquele atendimento é aquilo que estão cobrando do plano. Ponto, é Entendi. isso. Em resumo, é isso. Então, o que precisava por parte do hospital? E como eu era pau pra toda obra, e sempre tem obra, Nunca vai faltar. nunca vai faltar, eu acabava ajudando nisso com a minha gerente lá. Porque vinha a enfermeira do plano contestar aquele faturamento. E o faturamento é assim, usou uma agulha, uma bolinha de algodão, uma seringa, é assim, contadinho. Um por um. Um por um. E às vezes, sei lá, usou 2 abocate no dia, só que não pode, é um a cada 3 dias, porque o abocate ele tem que ficar Tem a por conta de permanência. infecção hospitalar até 72 horas, você tem que justificar porque você usou 2. E não tinha ninguém do lado do hospital para entender isso com o auditor enfermeiro, né? E acabava que a gente perdia muito dinheiro. E aí ela me colocou nesse cenário, você vai estudar o que é isso. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Vou ter que começar. Eu tive que estudar o que era CCH, que eu também não sabia. O que era comissão de feridas, que eu também não sabia, que é uma coisa que eu gosto muito também. Entrevistamos aqui a Cris, né? Eu sou maravilhada por ela. E aí, eu fui estudar o que era. Não tinha pós na cidade de auditoria de enfermagem na época. As enfermeiras dos planos também não tinham a pós. Elas eram enfermeiras que saíram da assistência. Que o único critério que as empresas tinham, os planos, né, era que assim, ó, você tem que ter pelo menos 2 anos de experiência na assistência hospitalar que você consegue fazer auditoria. E de fato porque você sabe o que acontece lá na ponta. Você sabe que você vai abrir um tracate, um catéter central, ele cai no chão e foi. E aí você não pode pegar de volta. Então, você sabe as dificuldades ali. Então, era um dos critérios. E aí, depois disso, a Unimed, eu fiz um processo na Unimed e foi muito bom, porque você trabalhava só 6 horas, ganhava um salário que não era além do teto na época. Uhum. Então, eu vi assim, nossa, mas eu gostei da auditoria. Trabalha menos, não trabalho final de semana. Era um período só de 6 horas dia, assim. Claro que cada empresa tem sua particularidade, né? E você vai ganhar mais, vai ter plano de saúde. Nossa, que legal. Né? E aí foi que eu fui buscar a pós. Aí já tinha. Inclusive, foi uma turma nossa lá que foi uma das primeiras da instituição. E aí fiz a pós e aí pronto, não saí mais, gente. E aí migrou e foi para um lugar satisfatório. Sim. Outra realidade, né? Muita gente ainda acha que ir para a gestão ou trabalhar com auditoria é se afastar do paciente. O que você acha disso? Pois é, muita gente acha, né? Eu vou ficar lá no escritóriozinho lá do hospital ou lá do plano e não vou mais tocar no paciente. Aí que tá, a auditoria ela tem várias fases que a gente pode dizer, né? E uma das fases que a gente fala, um dos tipos, é a auditoria concorrente, que você está junto com o paciente. Você vai durante uma cirurgia para ver se aquele médico usou todos aqueles materiais. Uhum. Eu comprovei. Eu vou durante uma aplicação de um alginato de cálcio na ferida para ver se de fato usou, porque é um material caro. Sim. Então, esse é o momento que você pode estar perto, né? Que é o que a gente fala em loco. Eu saio do meu escritório e vou lá na assistência direta, vou conversar com
com a equipe de enfermagem, vou entender, vou trazer essa equipe de enfermagem para entender o que eu estou fazendo. Porque muitas das vezes a equipe da ponta, que não tem essa ideia do administrativo, né, dos pormenores de faturamento, contábeis, acha que a gente está ali para fiscalizar o serviço. E não é. Eu falo que fiscalizar não existe mais na Auditoria. Na auditoria. Você vai ali para observar, né? E até a gente existe resolução CONFEM, a gente existe associação que nos dá todo o embasamento de profissional enquanto auditor, que fala que a gente não pode interferir diretamente na assistência do paciente de quem está com ele. O objetivo é outro, né? A certificação é por outro caminho. Exatamente. Então, assim, a auditoria, ela serve para auxiliar a qualidade assistencial. A gente precisa mudar o pensamento que o colega está ali para te fiscalizar. E não é isso. Para saber se eu estou fazendo certo ou errado. Não, não é isso. Eu estou aqui porque eu estou de fora, né? E o meu olhar, ele é crítico, ele é observador, e eu preciso te auxiliar para atender um paciente que é o bem comum. É tanto para o assistencial quanto para o auditor. E outra coisa, né, professora? Eu tento trazer isso para os meus alunos também. Tudo é custo. Sim. Tudo é custo. Então, ter um enfermeiro que entende de todos os processos, desde o início até a finalização do mesmo, é significatório, assim. Precisa entender mesmo que isso vai sair de algum lugar, alguém vai pagar por isso. Então, assim, isso é bem legal. A gente, né, também, seja eu SUS, seja eu plano de saúde. Tudo tem um custo. Se eu tenho plano de saúde, isso vai, de alguma forma, impactar na minha mensalidade. Exatamente. Se eu sou do SUS, vai me impactar no imposto, né? Tudo. Exatamente. E o que mais encantou a senhora na auditoria e o que mais encanta atualmente? Ai, meu Deus, que pergunta. Essa eu não tinha visto. Mas o que mais me encanta é, acho que esse poder que você tem de visualizar e tentar melhorar. Seja a qualidade, seja o custo, que a gente tem que pensar não só naquilo de fato que está acontecendo ali, a gente tem que pensar numa sustentabilidade da saúde mesmo, né? Que tudo é um giro, uma hora isso vai, né? Sim, isso vai. Pode ser eu lá na ponta que aquela equipe está utilizando do material de forma inadequada, né? E isso vai implicar na minha assistência ali, né? Então, eu acho que é você poder ir para esse lado mesmo, de auxílio à equipe, de auxílio para custo, de melhor visualizar o que de fato a gente vai entregar lá na ponta do paciente. A continuidade, né, de todo o processo. E quando você está auditando um prontuário, o que mais chama a atenção? O que o enfermeiro precisa ter para atuar nessa área com excelência? Olha, eu acho que até hoje, e eu acho que os meus colegas auditores podem concordar comigo, e é uma coisa que eu pego muito no pé dentro de sala, quem é meu aluno sabe. Relatório de enfermagem. A gente não sabe escrever. Eu falo a gente porque a gente mesmo... É desesperador. Tem evoluído muito, mas precisamos caminhar muito mais. Exatamente, eu tenho. Então, eu sempre falo assim, para os alunos, né? Ou seja, quando eu estava com a minha equipe, vocês precisam escrever, não porque a gente está sendo, que chato, não, é para respaldo do que a gente fez com o paciente, né? Eu preciso colocar, eu só vou conseguir justificar o que eu de fato fiz nele se eu escrevi. Não tem outro caminho. Eu não posso imaginar que você fez aquilo. Eu posso até, pelo que você escreveu, não, então ele chamou o familiar para falar isso. Não, eu posso imaginar, mas eu tenho que saber que sim, né? Quando eu falo assim, porque hoje as pessoas estão cada vez menos leigas. Sim. Né? Os pacientes sabem dos seus direitos, né? A IA tá aí, o ChatGPT tá tudo aí. A globalização trouxe isso para nós. Né? Então, cada vez mais a judicialização na saúde, o que é isso? É o paciente buscar seu direito lá com o juiz. O juiz não vai concordar com a equipe de enfermagem ou com o paciente se não tiver escrito. Se o paciente falar, eu caí da cama e estava sozinho, sem acompanhante. Por que eu não escrevi que ele estava com acompanhante? Isso aí já ia me ajudar muito. Então, é por aí, não é só custo. Mas é um respaldo do profissional nosso mesmo, né? Sim. Tem mesmo uma outra pergunta, é o perfil, né?
Isso, O que precisa ter? para ter como ser um enfermeiro auditor de excelência. Eu acho que é uma tríade. Primeiro, conhecimento técnico, assistencial, científico, né? Que a gente precisa ser muito estudioso, entender muito das tecnologias, do avanço. Se eu continuo na auditoria, tem coisa a cada minuto saindo nova. Tem material novo chegando. E eu preciso ir lá estudar a bula de material. Ah, mas bula de material existe, a bula do material pela Anvisa, né? Como utiliza, Como utiliza, para onde ele pode utilizar, o que ele não pode utilizar. Conhecimento técnico científico, eu acho que o olhar crítico, Sim. né? O crítico não é pro ruim, é o crítico pro melhor. Eu vejo isso e eu acho que precisa ser melhor dessa forma. É ciência, né? Nossa profissão é ciência. Exatamente. Saiu do empírico, né? Exatamente. E eu acho que boa comunicação. Tanto em escrita, enquanto eu dialogar com o outro. Porque eu acho que a gente estava falando isso agora, né? A comunicação, ela é essencial para qualquer tipo de relacionamento. Seja eu com a minha filha, seja eu com meu marido, seja eu com a minha mãe, seja eu com meus alunos, e principalmente no ambiente profissional. Porque eu preciso me expressar de fato qual é o resultado que eu quero atingir, né? E o outro precisa estar aberto também para ouvir. Isso é ótimo, é maravilhoso. Adorei a resposta. Teve alguma situação que a senhora passou durante a auditoria, assim, que foi curioso, marcante, que a senhora não consegue esquecer e que te fez refletir sobre o papel da enfermagem? E tem vários, porque assim, a auditoria não é só o papel, não é só... Quando a gente vai para gestão também, a gente vê muito isso, assim, casos de pessoas, de crianças que precisam de um material e a gente tem que negar. É difícil. Porque é questão regulatória. E aí você tem que sair da parte que você é mãe. Que aquela criança é família, sabe? Então tem várias situações, assim. Eu tenho quase 16 anos de auditoria, então eu acho que é tanta coisa que passa, mas eu acho que a criança, ela me pega. A criança e o idoso, ela me pega mais, principalmente a criança. É os extremos, né? Os o que nasce e o término. Término não vou chamar assim. Mas, não, é uma certeza que nós temos, que todo mundo vai morrer. Mas, assim, é o processo final, né? Marca muito a gente, assim. Sim, e assim, mais recentemente, inclusive é uma dica para quem gosta da área, é o paciente autista. A gente não tem hoje na cidade, no estado, alguém auditor, enfermeiro, nessa área. É muito difícil ter, porque você tem que estudar muito. E tá tudo muito novo, os estudos, a gente tá estudando junto, né? E aí você vê as histórias, você senta com a mãe, é assim, nossa, eu não posso reclamar da minha vida, sabe? Então, existe aquele leve, aquele, né, com mais nível de assistência, mas eu acho que é uma área que tá crescente, não vai parar. E ainda não se sabe de fato, se sabe algumas coisinhas, né? Porque que hoje a gente vê muito. Mas é uma coisa que eu acho que a auditoria deve investir hoje. No próprio processo, né? Sim. Entendi. Tem pouco profissional. E pegando o gancho, o que de fato o enfermeiro auditor faz no dia a dia? É muita coisa. Parece ser mesmo. Além de auditar contas, né? Então, existem as várias fases, né? Elenca, assim, as principais, acho. As principais, tá. Então, bora lá. A gente fala de a pré-auditoria, a auditoria concorrente, que é durante, e a retrospectiva, que é após. Pronto. Quando a gente fala pré, é só pensar, é antes, né? Então, antes do evento. Eu preciso fazer um curativo. Esse curativo é caro? Será que o plano vai cobrir? Então, ele vai lá no plano com a solicitação médica, com a evolução do enfermeiro, justificando o curativo. E aí, vai lá e vai falar assim, e aí, eu posso fazer? Esse é o pré. Entendi. A gente, como enfermeira, a gente vai lá, vai avaliar, vai ver a indicação do curativo, que tem bula também, e vai falar, não, tem, esse a gente vai cobrir, beleza. Eu quero saber, então, se vai fazer de fato. Porque ele pode ir lá, pedir uma autorização e não fazer outra coisa. Não sei, né? Tô Entendi. Assim. Então, a gente vai lá, auditoria concorrente durante o evento, e aí a gente vai visualizar esse curativo sendo realizado. E o pós, porque depois ele vai me cobrar isso, de fato. Entendi. Né? Aí aí eu preciso da evolução, de como tá essa ferida. Verdade. Como é que a gente descreve uma ferida? Com diâmetro, com tipo de tecido, tipo de borda. Deslocamento. Se não tiver nada disso,
a gente não paga. Por que a gente tem que descrever? Preciso ver se daqui 7 dias que eu vou trocar esse curativo, evoluiu, ou se eu preciso trocar a terapêutica dele, né? Então, no final, é pensando na qualidade. Tem a parte de regulação, né? Regulação, o que a gente também pode atuar como auditor. Esse paciente está lá no UPA e ele precisa ir para um hospital, né? Então, tem a parte de regulação, igual funciona no SUS mesmo, com o SAMU. Então, tem a parte também do plano de saúde que faz isso. E a gente pode estar dentro desse setor, enquanto auditor, né? Não, esse paciente tem que ir para tal hospital. Não, porque a gente tem total capacidade disso, né? Conhece todos os processos. Exato, exatamente. Isso é maravilhoso. Aí agora a parte do autismo que não tinha, né? Sim. Oncologia, a gente já teve gente falando de oncologia aqui, a auditoria de oncologia é farmacologia. Totalmente. É miligramagem, né, professor Douglas? Ai, gente. É miligramagem, isso é muito bacana. Esse já tem enfermeiros auditores na área. O quimioterápico é muito caro. Então, para você ir Exatamente. lá e, decidir, não, vou pagar, o plano é esse, você tem que... Tá, Tem que ter tido um ótimo registro de enfermagem. Exato. Eu particularmente odeio escrever. Ai, O registro é muito difícil. Falando isso Ela odeia não, ela gosta. Ela gosta sim, faz bem. E a outra que eu falei que é uma das minhas áreas de atuação é o PME, né? Que é a órtese e prótese material especial. A oncoquimioterápica e o PME nas instituições, elas equivalem o custo. É pra você ver, né? E o autismo Caro, tá né? chegando. Aham. Então, são direcionamentos que as instituições, elas investem no profissional porque dá retorno. Eu tenho que olhar o que está sendo, de fato... O que tá entrando e o que tá custo, saindo, né, custo. praticamente. Tudo é custo, não é nada Exatamente. nasceu. Não, alguém tá pagando por isso. Na opinião da senhora, qual é a parte mais difícil de ser auditora com a classe de enfermagem, assim, com os enfermeiros, pela sua experiência sendo enfermeiro? Sim, é o diálogo. A comunicação, né? E você entender o outro te entender, você saber as dificuldades daquela equipe que está na ponta, porque você sabe. Quando você tem a experiência, você consegue visualizar. Tanto a dificuldade de insumo, relacionamento com o médico, né? A gente tem muito. Saber conduzir isso, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem, assim. E para que a gente chegue num bem comum ali, que é o quê? Que eu já falei, né? Atender melhor esse paciente. Vai ser bom para todo mundo. De todas as formas, verdade. Exatamente. E como a tecnologia e os prontuários eletrônicos estão mudando o jeito de fazer a auditoria hoje em dia? Então, os problemas assim que a gente visualizava antes, por exemplo, como tentar ler a letra do médico. Não acontece mais. Não Graças acontece. Talvez em hospitais que ainda não dispõem disso, né? Que é mais interior, eu acredito. Mas eu acho que isso tem avançado bastante, né? Mas isso nos ajuda muito a o quê? A desfocar de ficar contando agulha e ir para o material, eu visualizar um material mais caro. Porque anteriormente a gente tinha que olhar item a item. Tinha auditor que aí perfil, né? Tinha auditor que ia pro material mais caro, mas hoje a gente consegue ter uma auditoria de qualidade com menos tempo, né? Então, o próprio sistema calcula o valor, eu não vou ter problema de valor contratualizado, porque existe um valor, a agulha custa 0,15 centavos para aquele hospital e 0,20 para aquele outro hospital. Então, você não precisa mais ter isso, né? A inteligência, o programa traz isso mais de forma mais... E eu acho que melhorou não só para a parte de auditoria, mas para evitar, até na segurança do paciente, para evitar erros, né? Para evitar as inconsistências, para evitar o erro do paciente ali. Os eventos adversos, estava tentando lembrar. Os eventos adversos, que a gente vê isso na qualidade, né? No setor de qualidade e segurança do paciente. Então, isso é sensacional. E a senhora sente que o enfermeiro auditor, ele acaba sendo um educador. A senhora sente isso na prática? A senhora acha realmente que isso acontece? Sim, eu tive a experiência de coordenar um faturamento de um hospital privado, e aí lá eu visualizei bastante isso, porque lá a gente tinha mais contato do que com a equipe
de enfermagem do que quando a gente está no plano de saúde, né? Que é a minha maior experiência. Uhum. Eu fiquei 1 ano lá, foi muito legal, porque eu tive essa oportunidade, né? Eu tive essa oportunidade de chamar a equipe de enfermagem assistencial junto com a gerente da assistência e falar, a gente precisa juntar. Vamos fazer educação permanente. É só assim que eles vão entender que precisa ter um relatório bacana, que precisa escrever. Não é que a gente é chato, não. É o processo e ele tem que acontecer. Exato. E lá era outra coisa, assim, eu visualizava a qualidade sim, mas eu era cobrada de valor. Você está perdendo essa conta de R$100, você está perdendo 50 por conta de relatório. Eu não tinha como justificar isso para a gestão. E não tem como, por causa de relatório. Verdade. Usou, saiu da farmácia. Tem o paciente, né, ficou lá com aquele material. Então, assim, só faltava um negocinho que dependia da gente. Falei, gente, vamos juntar tudo. Os meus enfermeiros auditores, a equipe assistencial, e tinha que ser contínuo. É uma coisa que não pode parar. Porque daí você vai criando vínculo, você vai criando confiança, vai deixando de lado essa parte de, vocês, auditores, estão aqui para fiscalizar meu trabalho e falar que eu tô errando. Não é por aí. O intuito não é esse. De outra forma. É o trabalho de formiguinha, não é fácil. Eu imagino, sensibilizar o outro é um pouco complicado. Sim. Agora, para fechar com leveza, quero conhecer um pouquinho mais da Jéssica pessoa, não só a profissional. Então a gente vai fazer um bate-bola. Por exemplo, um hábito que te ajuda a manter o equilíbrio. Um hábito? Terapia. O amor da vida de todo mundo é a terapia. Toda sexta-feira. Aí, ó. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Gente, terapia é vida. É. Eu demorei muito pra entender isso. Hoje eu posso falar o que eu tô fazendo. Mas, assim, você também tem que achar um profissional bom, né? Nunca é de primeiro. Nunca é de primeira. Sim. Mas eu acho, assim, também, não só a terapia, mas a fé que você tem. Eu sou católica, né? Então, depois que você passa por tantas dificuldades, às vezes você não entende o que você está passando ali naquele primeiro momento, mas depois você consegue ter mais leveza, mais calma, pensar antes de falar. Organiza as ideias, principalmente. Falando isso com ela hoje, eu penso muito antes de falar. Uma frase que te inspira na profissão. Uma frase? Vocês estão demais, né? Ou pode ser uma palavra. Uma frase que me inspira é muito mais pro lado de gestão, assim. Uma vez eu falei num curso de gestor de uma empresa que eu tava. Por onde eu passar, eu quero ser inspiração para alguém. Pelo menos uma pessoa. Se eu inspirar um aluno, para mim, eu já ganhei. Eu já ganhei a vida, assim. Porque eu tive tantos inspiradores, começando pela universidade. Eu sei que você tem, eu sei que você também tem. E aí eu acho que isso é tão, tão legal, tão genuíno, por onde você passar a deixar um legado, que eu acho que é isso, inspiração. Acho que a gente tem que inspirar as pessoas. Verdade. E pra gente fechar nosso bate-bola, uma curiosidade sobre você que ninguém sabe. E ninguém vai continuar sabendo. A gente quer saber. Meu Deus. Por que eu não cheguei nisso daí? O Márcio tá rindo. Mas assim, eu acho que, não sei, que ninguém sabe. Eu acho que vai continuar sem saber. Bom. Porque eu tô muito feliz de estar aqui. Que bom. Hoje eu cheguei, chorei. Não vou chorar, falei prometi pra você, Janaína, que eu não ia chorar. Mas muito feliz. Jéssica, foi um prazer te receber aqui. Foi incrível poder te entrevistar. Nós fomos, e eu tenho certeza que em algum outro momento, então, provavelmente seremos colegas de trabalho, professores dessa casa que a gente ama muito. Muito obrigado por todo o apoio. Se precisar de mim. Eu digo mesmo, de modo geral, a Uniderp está de portas abertas para vocês. Então, foi muito obrigado mesmo. Foi maravilhoso te entrevistar hoje. Obrigada pela palavra. Eu tô muito feliz, porque a gente se conheceu esse ano e eu acho que a senhora apareceu num momento que eu tava muito nervosa da vida, que a gente entra e a gente fica meio confuso. E aí a senhora falou pra mim durante a prova da Edinho, lembra? Depois você falou que ia dar tudo certo. E eu acho que eu precisava ouvir aquilo, então foi um prazer conhecer a senhora. Foi um prazer entrevistar a senhora hoje. Então, eu espero que a senhora saiba que as portas aqui do podcast sempre vão estar abertas pra senhora. Que a senhora não
fique só em Brasília, venha pra cá ver a Vou gente. ver, vou ver. E é isso, muito obrigada. Obrigada porque... eu, gente. Meu coração sai daqui com muita Ela gratidão. tem isso com a gente. A gente divide, como professor, a gente divide, a gente só olhava um pro outro e falava assim, vai dar tudo certo, amigo, vai dar tudo certo, amigo. Calma e confia. Exato. Jéssica, muito E obrigado. continuem, tá? Pode deixar. Por mim. A gente vai continuar. Estamos Pelos aqui. alunos. Vai tudo certo. Obrigada. E, gente, se vocês gostaram desse episódio maravilhoso, sigam a gente nas redes sociais, siga a professora Jéssica também, que ela tem uma conta profissional, tá bom? Então vocês Uhum. sigam lá. Assistam os outros episódios, curte, comenta, compartilha. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.